Muita gente pensa que o anime de Shurato termina após a derrota de Shiva. Apesar de ter um final aparentemente fechado, a obra fica livre a interpretações e possibilidades de sequência, já que o Soma Negro continua a existir no mundo celestial. Exemplos disso são o episódio das Águas Perdidas e o episódio em que o Soma Negro domina o Shurato. Por ser uma força primordial no universo da obra, o Soma Negro, aparentemente, nunca vai deixar de existir, cabendo aos heróis ficarem sempre atentos a qualquer manifestação dessa energia maligna. No final do anime, Guy e Shurato se unem, tornando-se um só. Se você tá meio perdido ou não se lembra dos detalhes, aqui no canal nós temos o resumo completo de Shurato. Passa lá e dá uma conferida. Para entender os OVAs, é necessário que você já tenha assistido o anime regular. Com essa breve contextualização, vamos pro resumo. A história começa com essa cena do Guy mendigo, abalado, sofrido, com cara de desamparado, e essas 4 crianças despreocupadas brincando ao lado dele. Não estranhe, isso aqui vai ser meio brisado. O OVA tem um ritmo muito diferente do anime clássico. Aqui tudo é mais lento, paradão, a própria arte e o traço são um pouco diferentes. Os produtores tentaram dar um tom mais filosófico e interpretativo para a obra, então são bem comuns cenas e elementos que aparentemente destoam do que está acontecendo em tela, e cabe a quem está assistindo encontrar algum sentido nesses momentos. Os acontecimentos se passam na Terra, e não no mundo celestial. Rakesh, durante as suas longas meditações, sente um soma estranho vindo da Terra. Não é o soma de Asra, e sim um soma diferente, desconhecido. Então, ela manda os Guardiões de Deva para o mundo humano para investigar. Para não chamarem atenção, eles se infiltram na sociedade, cada qual exercendo uma profissão. Leiga trabalha num restaurante como entregador e cozinheiro. Dan trabalha na construção civil. Se vocês se lembram, Dan era o mais esquentadinho da turma. Mas batendo essa picareta debaixo do sol quente, ele deve ter ficado mais calmo. Leng trabalha como garçonete. Kenya é tipo um cigano. E Yoga e Ryuma parecem ter os melhores empregos. Eles são atores de tokusatsu. Shurato é o único aqui que parece não trabalhar. E também não limpa a casa. As baratas estão fazendo a festa, quase andando na cara dele. Filha da puta, eu ia comer o meu hambúrguer. Vai se fuder, barata gorda, desgraçada. Na verdade, o Shurato tá meio abalado porque ninguém no mundo humano lembra dele e do Guy. A partir do momento em que os dois foram transmigrados, é como se eles nunca tivessem existido na Terra. Só para recapitular, Guy e Shurato são os únicos personagens do anime clássico que são originários da Terra. Lembra lá, no primeiro episódio, a Vishnu transmigrou os dois para o mundo celestial. Os demais Guardiões de Deva, desde sempre, são do mundo celestial. Quanto à questão de apagar as lembranças, isso foi feito pela Rakesh de modo preventivo, para evitar que Shurato fosse para a Terra e não quisesse voltar mais, ou que sua volta fosse dolorosa, por apego aos familiares ou coisa parecida. O Shurato é o sucessor de Brahma, então a sua presença no mundo celestial é indispensável. Shurato está vivendo na casa de frente a que ele morava anteriormente. Seu avô e a sua irmã não o reconhecem mais e o tratam como um vizinho comum, apesar deles terem ali uma certa afinidade. Mas toda essa tristeza não impede Shurato de realizar o sonho de muito adolescente, que é sair com a mulher mais velha. Eu queria saber, você namora? Alguma coisa assim? Cadê seu pai e sua mãe? Só que sair com essa mulher em específico é um erro grave. Não porque ela tem essa cara de psicopata que lembra a deusa Shiva, mas sim porque ela é a Mina Kuroki, irmã mais velha do Guy. E vocês sabem, pegar a irmã do melhor amigo é a mais alta traição que um indivíduo pode cometer. Quer arranjar macho? Vai arranjar outro lugar, meus amigos. Shurato passa o dia com Mina e acaba se encontrando com os outros guardiões, mas fica os evitando a todo custo. Ao entardecer,
Quando vai se despedir de Mina, ela pergunta sobre Guy, o que deixa Shurato muito perturbado, já que não era pra Mina se lembrar do irmão. Aí aparece do nada um palhaço tomando um refrão. Eu falei que a coisa aqui ia ficar meio esquisita. Porém, o que mais me chamou a atenção foi saber que aquele varalzinho redondo com um pregador, que a gente usa para estender cueca e calcinha, também existe no Japão. Voltamos à cena inicial, com Guy caído na sarjeta pensando na vida. Além das crianças, agora tem um cara adulto de aparência semelhante rondando o Guy. Esse cara se chama Screamil e, nas sombras, ele manipula a Mina. Dan tá voltando do trampo e vê uma menina loirinha no meio da rua. Ele vai salvar a criança de ser atropelada e atingido por um caminhão, e some misteriosamente na frente de Lang. Uns bonequinhos nada a ver batem no relógio, enquanto Screamil dança pela rua despreocupado. Os guardiões se reúnem para procurar a fonte do soma desconhecido e resgatar Dan e Kenya. Pois é, o Kenya também desapareceu, mas como o Rei Dappa é pouco relevante, o OVA nem mostrou o que de fato aconteceu com ele. Mas como ele tá sempre de olho fechado, a gente pode supor que ele não viu o perigo se aproximar. Meu Deus, pior que essa piada, só o Yoga de óculos. Com sua técnica de rastreamento com penas, Leiga consegue encontrar as várias fontes do soma misterioso. Os guardiões então se separam e vão até os locais de origem. A irmã esquisita do Guy aparece novamente para o Shurato e pede que ele devolva o Guy. Ela tem conhecimento da existência do mundo celestial e até do fato que Shurato e Guy se fundiram. Seguindo o caminho indicado pela pena, Ryuma e Yoga acabam sendo atacados por helicópteros e tanques de guerra. Eles revidam e destroem alguns desses veículos, mas depois percebem que havia pessoas lá dentro pilotando, e então ficam desconcertados por terem matado os seres humanos. Mais equipamentos militares chegam, Ryuma e Yoga tentam fugir e evitar os combates, mas tomam tanto tiro e míssil na cara que acabam se ferindo. Screamil beija a pomba. Então ele é? No rastro do soma misterioso, Lang entra no metrô e sai em Nárnia. Nessa dimensão diferente, ela segue até o final de um túnel e acaba chegando num local onde encontra Dan e Kenya petrificados. Daí, surge uma cópia dela mesma para enfrentá-la. Já Leiga chega até um parque, onde ele encontra várias daquelas criancinhas com a cara de Screamil. As crianças se multiplicam e se amontoam em volta do Leiga, que não as ataca, pois ele recusa ferir qualquer criança. Mina liga para Shurato para avisar que o Guy mendigo apareceu na sua casa. Shurato vai imediatamente ao local, onde acaba se encontrando com Screamil, que diz que é um deus da harmonia e que vai levar o Guy embora. Só de encostar a mão no Shurato, ele já arregaça o herói, o que mostra que Screamil, de fato, é poderoso. Shurato veste o seu Shakti e ataca Screamil com o poder de Shura, que aqui ficou traduzido como Punho Destruidor de Shura. E também utiliza uma técnica nova, o Punho da Luz de Shura. Mas nada tem efeito contra Screamil.
Vitorioso, Screamel diz que foi ele que separou o Guy de Shurato, justamente para tomar o Guy para si. Porém, quando ele vai pegar o rei Yasha, Mina abraça o irmão para protegê-lo. Screamel, sem mais nem menos, desiste e diz que vai voltar outro dia para pegar o Guy. Ele deve ter ficado comovido com o amor fraterno entre os dois. De volta a casa, Guy repousa em seu quarto, rodeado por uns bonecos bem fofinhos e educativos, estilo Annabelle. Um desses bonecos é um palhaço esquisitão que está sendo controlado por Screamel. Ele mostra para Shurato que Ryuma e Yoga estão sendo duramente atacados. Então, o herói dá uma mãozada no palhaço e sai correndo para ajudar os amigos. Tão logo Shurato sai dali, Screamel aparece. E para nossa surpresa, ele tá de casinho com a Mina, que dá até uns beijos nele. Agora vamos conversar sério. Primeiro, durante o encontro com Shurato, Mina chama ele para comprar um presente para um amigo. Agora, na beirada do leito do irmão doente, ela dá uns pega no inimigo do Shurato. Depois, o mundo fica cheio de Red Pill e o povo ainda fala que é sem motivo. Vai chegar uma hora, cara, que ela vai bater a cabeça na parede e vai falar que foi o cara que bateu nela. Perseguidos pelo exército, Ryuma e Yoga são acuados numa caverna. Ali, Yoga salva o dragão de tomar uma facada, entrando na frente do amigo. Depois de retirar a máscara do combatente que os atacou, eles descobrem que os humanos que estão os seguindo são cadáveres meio que manipulados pelo Soma Misterioso. Então, eles vestem os Shaktis e destroem geral. Shurato chega, mas os dois tomam uma rajada de míssil na cabeça e somem na frente dele, levados por umas criancinhas estranhas. Leiga consegue se livrar da molecada que tava o agarrando, mas aí surge um monstro de lama no lugar deles. Ele derrota o monstro e em seguida aparece Screamel, que o nocauteia com uma de suas próprias penas e o captura. Os únicos guardiões que sobraram são Guy, Shurato e Leng, que tá passando um aperto na luta contra a cópia, pois ela consegue copiar suas técnicas olhando elas apenas uma vez, e tem o mesmo nível de força da Leng original. No mundo celestial, Rakesh tem um mau pressentimento, então ela resolve dar uma espiada nos guardiões e no mundo dos humanos. Assim, ela detecta com espanto o soma de um deus da harmonia. Mas como assim existe outro deus da harmonia além dela própria? Não sei. Afinal, quem é Screamel e qual a sua origem? Qual o papel do Guy nessa história? Quais mistérios envolvem a Mina? Shurato e Leng conseguirão salvar os seus amigos? A resposta para essas perguntas a gente confere na parte 2 desse vídeo. Eu resolvi dividir esse vídeo do resumo dos ovos de Shurato em duas partes para poder comentar ele com mais calma. Vocês já devem ter percebido que aqui existem mais elementos simbólicos, então a gente vai precisar interpretar mais para tentar extrair sentido dessas cenas. Ou talvez no final das contas não conseguir encontrar sentido nenhum nelas. A parte final do OVA, para a qual a gente está se encaminhando, onde vai ocorrer a batalha com Screamel, tem muitos detalhes, os personagens têm os seus diálogos e explicam as suas origens e as suas motivações. Então, se eu passar por isso aqui muito rápido, vai ficar bastante confuso. Portanto, eu vou pedir que vocês tenham um pouco mais de paciência para conhecer o final da história. Eu agradeço a você que ficou aqui até o final do vídeo, e se tiver gostado, curte, comenta, se inscreve no canal e principalmente compartilha com aquele seu amigo que nem imaginava que Shurato ia ter uma continuação. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.